habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Bom dia a todos, graça, saúde e paz da parte de nosso Deus e Jesus Cristo, nosso Salvador. É bom poder estar juntos mais uma vez no dia do Senhor, juntos com nossos irmãos que estão aqui conosco presente no templo, aos irmãos também que nos acompanham pela internet, que é bom saber que você está aí conosco e que a palavra de Deus também te alcance e traga o renovo e a restauração que só a palavra de Deus pode trazer à nossa vida e à nossa família. Eu gostaria de nesse momento convidá-los a abrir sua Bíblia na Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, vamos ler dos versículos 1 até o versículo de número 4, Filipenses 2, de 1 a 4. Quero convidá-lo nesse momento, antes da leitura, a curvarmos nossas frontes e rogarmos a Deus a iluminação do seu Santo Espírito, para que sejamos nós edificados pela eficácia da palavra de Deus. Falemos com o Senhor. Deus de toda a graça, a Ti nos achegamos neste momento, cônscios de que sem a iluminação do Teu Santo Espírito, sem que a nossa mente seja iluminada e o nosso coração aquecido, faremos apenas a leitura e um mero exercício interpretativo de texto. Mas o que nós gostaríamos nesta manhã, Senhor, é de sermos objetos da Tua graça e que por meio do Teu Santo Espírito, o Senhor se apiede de nós e fale conosco nesta noite, além daquilo que a mera letra tem para nós. Que o Teu Santo Espírito possa agir na nossa vida e por meio da Tua palavra nos transformar à medida da Tua vontade, Pai. Fala conosco. Ajude-nos para que tanto os que aqui no templo estamos, quanto aos que nos acompanham pela internet, sejamos todos alcançados pela Tua palavra e transformados, para que sejamos mais parecidos contigo a cada dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Filipenses 2, de 1 a 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amém. A palavra do Senhor para a nossa edificação na manhã de hoje. Quando nós lemos a Epístola aos Filipenses, nós nos deparamos com um quadro mais detalhado da vida do apóstolo Paulo. É uma carta que, como até já mencionei aqui em uma das mensagens anteriores, a carta não endereçada a indivíduos, que mais traz de características pessoais do próprio apóstolo Paulo. Ele deixa aqui transparecer detalhes de sua intimidade, de sua vivência como pessoa. Parece que quando estamos lendo Filipenses, estamos lendo uma carta de confissões e de segredos entre amigos, né? E é tão íntima essa relação do apóstolo Paulo aqui ao escrever aos Filipenses, que o termo, né, que é tão comum nas saudações do apóstolo Paulo, né? O apóstolo, ele não usa aqui. É uma carta realmente que tem um tom muito pessoal. E o caráter desta pessoalidade do apóstolo nessa epístola se dá, por exemplo, pela repetição
do pronome do caso reto eu. Ele repete mais de 50 vezes esse termo eu nessa epístola. Por quê? Há realmente uma interação muito pessoal dele. Ele coloca muito de si na sua epístola e deixa com que todos os seus leitores primários e hoje nós possamos ter esse contato mais íntimo com ele. Há nessa epístola assim uma alegria, um calor real que é expressado, que não são encontrados em todos os seus escritos, mas aqui em Filipenses o apóstolo Paulo ele se abre então a esta igreja tão amiga, a essa igreja tão fraterna sua, revelando ali suas lutas espirituais. Quando nós lemos Filipenses, nós percebemos o apóstolo Paulo expressando a esses seus irmãos e amigos as suas falhas, as suas ambições, bem como e principalmente a relação de sua amizade, de seu carinho, de seu amor com essa igreja. Ou seja, aqui em Filipenses, o apóstolo Paulo ele mostra muito para nós, né, assim como para o povo da cidade de Filipos, quem muito dele é na intimidade. E quando nós então começamos a olhar especificamente esse texto que nós lemos agora há pouco, do capítulo 2, de 1 a 4, nós conseguimos começar a perceber dois grandes temas que serão muito marcantes em todo o decorrer da epístola, né? É o tema do evangelho e o tema da alegria. Então, se há dois temas muito presentes em toda a epístola, trata-se da questão do evangelho e da alegria. Por exemplo, se nós começarmos a olhar aqui do capítulo 1, que já lemos há alguns domingos atrás, quando olhamos o versículo 5 do capítulo 1, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo está falando da comunhão do evangelho. No versículo 7, ele vem tratar da confirmação do evangelho. Quando olhamos o versículo 12, ele trata, de forma muito detalhada ali, do proveito do evangelho. No 16 ainda do capítulo 1, o apóstolo Paulo ele menciona ali a importância da defesa do evangelho. E aí, quando ele já encerra o capítulo 1, ele fala do comportamento que é importante, necessário, que nós cristãos tenhamos um comportamento digno conforme o evangelho. Ele passa para o capítulo 2 e vem falar, aqui no versículo 22, 2, da necessidade do serviço integral do cristão no evangelho. No capítulo 4, ele fala com muita alegria da importância e do valor do trabalho no evangelho. E no versículo 15 do capítulo 4, então, ele trata de um aspecto muito importante: o princípio do evangelho. Talvez você fale assim: poxa vida, pastor, é verdade. Então, aqui em Filipenses, a gente vai encontrar aqui o melhor conceito de evangelho em toda a Bíblia? Não. Para nossa curiosidade, não vai. É que nós não temos nenhuma definição de o que seja o evangelho. Em outras epístolas, o apóstolo Paulo faz menção de mencionar o que é o evangelho. Mas aqui nós temos a sua essência visível e muito perceptível de todo o livro, o que é o evangelho para a nossa vida, qual a sua importância, qual o seu valor, o apego que nós como cristãos precisamos ter pelo evangelho. E o segundo grande tema que eu mencionei aqui, que trata aqui em Filipenses com muita propriedade, é o tema da alegria. Filipenses é conhecida como a carta da alegria. No entanto, desde a introdução do evangelho, da epístola, e na sua continuidade, nós vamos percebendo que as perspectivas em torno do apóstolo Paulo, enquanto ele escreve essa carta, eram as mais negativas possíveis. Como assim, pastor? Porque, de um lado, o apóstolo Paulo está lidando aqui com os seus inimigos que estão tentando a todo custo minar o seu trabalho em prol do evangelho. Do outro lado, ele está na iminência de um julgamento que pode levá-lo à pena mais severa imposta no momento, que é a sua pena capital, a sua execução. Contudo, Filipenses não é, nem de longe, uma carta pessimista, muito pelo contrário.
nós temos aqui uma maravilhosa lição para a nossa vida, né? Ainda que a nossa vida esteja cercada por circunstâncias e momentos difíceis, nós não podemos permitir que estas circunstâncias e momentos ditem o ritmo ou a cadência de nossa vida. Pelo contrário, ao longo de toda a epístola, resplandece uma alegria de fé que vai contrastando com todo esse quadro desfavorável que está sobre o apóstolo Paulo, diante de um plano de fundo histórico tão sombrio. Afinal de contas, ele está preso, sob os cuidados da guarda pretoriana, então não era uma prisão qualquer, está muito bem guardado, muito bem cerrado, diante de circunstâncias bem desfavoráveis, diante de um desastre talvez iminente que pudesse vir sobre ele, que era uma sentença de execução. Nós encontramos simplesmente o livro mais alegre de toda a Bíblia. Isso é motivo de nos levar à reflexão sobre como nós temos encarado a nossa vida, como nós temos vivido o nosso momento. Lembrando que caminhamos já para o final, mas ainda estamos vivendo o mês chamado Setembro Amarelo, que é o mês que nos chama a importância do cuidado das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Nós estamos vivendo um período no mundo de grande conturbação por conta dessa pandemia. Então, são pessoas que estão sofrendo pelo distanciamento, outras pelo completo isolamento, outras realmente acometidas. Talvez temos até pessoas nos assistindo de algum hospital internado, mas saiba de algo muito importante. Independente da circunstância mais desfavorável a seu lado, você tem um Deus que está ao seu lado e age para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Então, como nós temos defendido até agora e falado aqui, a história nos mostra, quem escreve Filipenses é um prisioneiro. Essa carta tão feliz, essa carta tão revigorante, essa carta tão esperançosa é escrita por alguém que está realmente preso, mas não está sendo dominado pelas circunstâncias da vida. E nós podemos perceber isso quando olhamos um pouco do fundo histórico da passagem, da permanência do apóstolo Paulo em Filipenses. Quando nós olhamos ali, voltando um pouco no texto sagrado, olhando o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, de 11 até 40, nós podemos ver ali condições, situações que acontecem na vida e no ministério do apóstolo Paulo, que nos ajuda a entender um pouco mais desse belo livro e do seu conteúdo. Se você puder olhar na sua Bíblia aí, Atos 16, de 11 a 40, eu vou fazer apenas breves pontuações. Quando nós chegamos nos versículos 11 e 12, nós encontramos o apóstolo Paulo entrando na Macedônia, iniciando ali a expansão do evangelho da Ásia para a Europa. No versículo 13, nós encontramos ali a menção de que ele procura um lugar de oração, né? E aí um destaque é esse lugar de oração, eu ponho até aqui entre aspas, já que não havia número suficiente de judeus homens para se manter uma sinagoga ali, por isso que nós temos a presença marcante de mulheres nessa região. Isso é um detalhe muito importante, porque já nos versículos 14 e 15 ainda do texto de Atos, o apóstolo Paulo ele teve o prazer de conhecer Lídia, né, conhecer sua família esta que logo após veio a se converter e foram todos batizados. Isso também vai repercutir muito em todo o desenrolar da epístola aos Filipenses. Nos versículos 16 até o versículo 24, né, nós temos aquele momento em que o apóstolo Paulo, ele, por meio do Espírito Santo, ele expulsa um espírito adivinhador de uma jovem que leva, inclusive, ele a ser injustamente, né, preso, né, ele recebe a pena ali de açoite, é preso, e vale dizer aqui que Timóteo e Lucas, né, que estavam ali naquele momento, eram companheiros de viagem de Paulo, e aí vai aqueles pequenos detalhes, às vezes, do texto que não nos atentamos, né? Timóteo, como nós bem conhecemos por conta da sua epístola, era como que meio grego, né, pela parte de seu pai. Então, Lucas era grego
completamente, e isso, por conta disso, apenas Silas e Paulo é que são os levados presos, São apenas Silas e Paulo levados presos. Timóteo e Lucas são preservados porque são gregos. E aí nós pegamos então os versículos 25 até o versículo 34, quando nós encontramos o apóstolo Paulo agora pregando naquele momento tão importante da narrativa bíblica, Pregando para o carcereiro de Filipos, onde toda a sua família também se converte, onde toda a sua família também é batizada. Ou seja, as situações são as mais difíceis possíveis no entorno da vida do apóstolo Paulo, e Deus sempre vai agindo, fazendo com que ele seja instrumento em suas mãos, como o seminarista William acabou de falar daqui a pouco no momento litúrgico, Deus nos faz instrumentos em suas mãos, e é isso que ele faz. Isso independe do momento em que estamos vivendo na nossa vida. E chegamos então nesse trecho final aqui do Atos dos Apóstolos, 16, nos versículos 35 ao versículo 40, em que, depois de serem soltos, Paulo e Silas, depois de serem soltos, despediram-se para seguir a sua viagem a caminho de Tessalônica, e seguem seu caminho. E aqui já estamos em Filipenses capítulo 3, versículo 1. Talvez você esteja se perguntando assim: tá, pastor, e o que é que esses fatos têm a ver com a nossa mensagem de hoje? O que isso quer trazer para nós nesta manhã? É que esses eventos, todos esses, que aconteceram na vida do apóstolo Paulo, não serviram para deixá-lo depressivo, não aconteceram simplesmente para deixá-lo com traumas. Muito pelo contrário, todos esses eventos geraram no apóstolo Paulo, surtiram na sua vida marcas positivas, como ele vai dizer no versículo 3 do capítulo 1, pois ele teve a oportunidade de, em todas essas circunstâncias negativas, pregar o evangelho, estreitar a sua comunhão fraternal com os irmãos daquelas cidades, estes que chegam a ser chamados lá no capítulo 4 de coroa, de alegria, de motivo de grande felicidade, pois o apóstolo Paulo passa então a dar para nós o tom da grande alegria, o tom do grande regozijo que marca essa epístola aos Filipenses, pois mesmo a igreja enfrentando momentos muito difíceis, como divisão entre pensamentos de irmãos por conta de alguns falsos mestres que estavam no meio da igreja, como aponta o capítulo 3, versículo 2, mesmo havendo ali na igreja aquela situação marcada no capítulo 4, versículo 2, entre as irmãs Evódia e Sintique, mesmo acontecendo essas dificuldades na igreja, não foi por isso que a igreja da cidade de Filipos deixou de experimentar um crescimento sadio e de fazer com que seus irmãos vivessem em plena comunhão para a glória de Deus. Então, diariamente, na nossa vida, nós enfrentamos situações que muitas vezes têm tudo para nos jogar para baixo, para nos deixar mais tristes. No entanto, um texto da palavra de Deus como esse que lemos na manhã de hoje, Filipenses 2, de 1 a 4, nos ensinam que na vida todas as decisões que precisamos tomar devem ser tomadas partindo do princípio de que nós somos instrumentos nas mãos de Deus, e nada que nos acontece sem a permissão do nosso bom Deus. É que nós entendamos que mesmo que em algumas situações da vida, aos nossos olhos, o Senhor não nos engrandeça diante das pessoas, Deus ainda assim está cuidando de nós, conduzindo nossa vida, orientando nossa vida, guiando nossa vida, protegendo a nossa vida. E aí você se pergunta, com qual objetivo Deus faz isso, pastor? Deus faz isso com que intenção? Com que intenção muitas vezes Ele permite que nós passemos por situações difíceis e mesmo assim Ele está nos conduzindo, mesmo passando situações delicadas, nós acreditamos que Ele está nos orientando, mesmo passando situações muitas vezes extremamente duras, nós precisamos acreditar e descansar
nos seus paternais cuidados, pois Ele está a nos guiar e está a nos proteger. Deus faz isso, irmãos e irmãs, para que nós sejamos ricos, ricos em sua graça, para que nós sejamos ricos na sua grande misericórdia, para que nós vivamos impulsionados pelo seu amor e para o serviço cristão em favor de nossos irmãos, em favor de todos aqueles que nos cercam e precisam ver em nós frutos de vida, para que eles possam dizer: eis aqui um irmão, eis aqui um eleito do Senhor, eis aqui alguém que consegue cantar mesmo em meio ao temporal. Meus irmãos, esse texto que nós temos lido, ele soa como que uma carta do seu pastor para a ovelha. Esse texto é como que uma grande declaração, uma confissão, como eu usei anteriormente no início de nossa fala. A carta de um pastor preocupado com sua igreja. E o apóstolo Paulo, aqui nesse texto, ele traz no versículo 1 4 motivos. 4 razões. Eu prefiro até usar a expressão 4 justificativas pelas quais nós devemos viver de modo diferente a vida cristã. Partindo da partícula que aqui na nossa tradução em português, se há, pois, nós encontramos essas justificativas. Eu quero convidar você a que leamos juntos o versículo 1 desse texto. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Vamos ler juntos esse texto. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Leamos juntos. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. O primeiro desafio a se pensar é essa expressão que ele já abre o versículo: se há, pois, exortação em Cristo. E aqui o termo que o apóstolo Paulo usa, o paráclesis, é aquele termo que se usava para chamar alguém do lado. Pode significar para nós consolar, pode significar para nós exortar, encorajar, confortar. A ideia que se tem aqui nessa expressão é de um ambiente em que todos, mutuamente, em que cada um de nós fazemos um para com o outro, encorajar o nosso irmão. Um ambiente em que mutuamente nós nos consolamos, nós nos exortamos, pois todos da mesma forma estamos em Cristo. A segunda grande justificativa aqui que o apóstolo Paulo usa é: se há, pois, consolação de amor. Consolação de amor. Aí tem um termo aqui, um grego, um léxico, paramúnfio. Strong vai dizer a respeito dessa expressão que é qualquer discurso feito com o propósito de persuadir. Qualquer discurso feito com o propósito de estimular ou de acalmar e consolar alguém. Então a ideia aqui é de um irmão que tenta influenciar o outro simplesmente para animá-lo, para consolá-lo, para chamá-lo para cima e dizer: olha, o amor faz sentido. Você precisa realmente experimentar o consolo que vem do amor. A terceira exortação, que ainda no versículo 1 o apóstolo Paulo usa, ele fala da comunhão do Espírito. Isso é muito importante, porque o termo que ele usa aqui é aquele tão conhecido por nós, né? Já uma palavra mais conhecida, koinonia. Quantos e quantos louvores bonitos nós não temos que chamam a nossa atenção para a koinonia. Temos até um grupo de louvor antigo aqui no nosso país que é chamado koinonia. Então, o que é que o apóstolo Paulo chama a nossa atenção aqui? A comunhão com o Espírito do Senhor é a mesma comunhão que nós, todos os cultos, impetramos sobre os irmãos quando desejamos que a comunhão do Espírito Santo seja convosco.
É essa mesma comunhão que o apóstolo Paulo evoca aqui dos irmãos de Filipos, e hoje somos lembrados a ter essa grande justificativa na nossa vida. Nós precisamos viver a comunhão do Espírito, lembrando do texto de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, onde nós aprendemos que os crentes juntos formam um corpo. Mas nós só somos um corpo se vivemos em comunhão, se vivermos uma plena coinonia. Aí seremos um corpo bem ajustado, como diz o texto de 1 Coríntios. Então, a quarta justificativa que o apóstolo Paulo coloca aqui no primeiro versículo é de que nós precisamos também viver com entranhados afetos e misericórdia. Você pode pensar em talvez um termo mais comum para o nosso dia a dia, né? Simpatia e amizade. Será que nós estamos vivendo a vida cristã com simpatia e amizade? Será que a nossa vivência diária como homens e mulheres de Deus temos vivido com essa coisa da simpatia e da amizade, os entranhados afetos que está aqui no texto? Ele está falando realmente, literalmente, das entranhas, né? Dos intestinos. Hoje nós pensamos em coração, pois anteriormente era considerado o centro das emoções a região intestinal. Então hoje já mudou, hoje levamos para o coração. Mas quando o texto aqui chama a nossa atenção para os entranhados afetos, cobra-nos bondade, cobra-nos afeição. Nós precisamos ser mais afetos, precisamos ser mais bondosos no nosso trato dia a dia, no nosso viver cotidiano. Mas o texto também fala da misericórdia, né? Que nós podemos pensar aqui na questão da compaixão, da piedade. É muito importante quando na nossa lide nós temos a ideia de que é necessário que nós tratemos os nossos irmãos com profunda afeição, que nós exercitemos a cada dia a piedade e a compaixão. Já o apóstolo Paulo então chama-nos a atenção para essas diretivas tão especiais, todas ainda ali no versículo 1, porque se a igreja, entende o apóstolo Paulo, se a igreja já possui essas características, se a igreja já vive, como ele diz, com exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito, entranhados afetos e misericórdia, resta-nos apenas viver as 3 graças que ele então descreve nos versículos seguintes. E ele então vem falar de 3 graças nos versículos seguintes que vão mostrar como que nós podemos ter a certeza de que somos uma igreja que estamos vivendo realmente naquele caminho que o Senhor espera de nós. E qual é a primeira graça, pastor? É a que está no versículo 2. Vamos ler juntos o versículo 2? Filipenses, capítulo 2, versículo 2. Leamos juntos. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Amém. Amém. Qual é então a primeira graça da diretiva do apóstolo Paulo para aquela igreja? A união. A união. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. E aqui nós precisamos entender bem que união de pensamento, mas é união de pensamento pelo fato de todos estarem em Cristo e terem a mente de Cristo, como ele fala em 1 Coríntios 2,16. Não é a obrigação de pensar a mesma coisa. Nós não podemos confundir união de pensamento com a obrigação de pensar a mesma coisa. E é muito importante porque na nossa igreja isso é muito respeitado, até e principalmente no nosso modo de governo, que é o modo conciliar. Então nós temos esse entendimento de que temos uma união de pensamento, mas não temos uma obrigatoriedade de pensarmos a mesma coisa. Tanto que ele vai dizer,
penseis a mesma coisa e tenhais o mesmo amor. Tenhais o mesmo amor. Como assim, pastor? União de amor por se consolarem mutuamente um ao outro. E que maravilha isso é para a igreja. Quando a igreja consegue perceber isso de forma muito clara, nós consolamos mutuamente um ao outro, com pleno amor, com pleno cuidado, com pleno carinho. E ele continua dizendo: sejais unidos de alma. Sejais unidos de alma. União que transcende o intelecto por terem comunhão. Mas comunhão como? Comunhão no Espírito e comunhão com o Espírito. Que são aspectos distintos, mas que são marcantes na vida da igreja. Então, a união que nós precisamos e devemos ter na igreja, um para com o outro e nossa para com o Senhor, ela deve marcar toda a nossa vida. E ele então continua dizendo: tenham o mesmo sentimento. É um texto simples, porém é um texto muito pesado, porque o apóstolo Paulo ele coloca aqui para os filipenses toda a expectativa que o Senhor espera receber da igreja. Então ele vai dizer: olha, tenham todos o mesmo sentimento. E aqui ele fala da união de sentimento ou união de pensamento. Por causa de quê, pastor? Porque eles têm entranháveis afetos. Lembra que ele falou no primeiro versículo? Porque vocês têm entranhados afetos um para com os outros, vocês vão ter também essa coisa, e me permito aqui a expressão coisa entre aspas, de praticarem a misericórdia entre si. Os afetos são tão fortes, os vínculos são tão reais, que o exercício da misericórdia, ele acontece de forma muito natural. Por isso que a igreja consegue viver essa graça da união tranquilamente. E nós chegamos então na segunda graça que o apóstolo Paulo chama a atenção da igreja, que está no versículo 3, e que eu quero convidá-los a que leamos juntos o versículo 3 de Filipenses 2. Vamos ler juntos? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Qual é a segunda graça, pastor, que o apóstolo Paulo lança aqui para a igreja de Filipenses e para nós na manhã de hoje? A primeira foi a graça da união. Agora, no versículo 3, ele nos chama a graça da humildade. A graça da humildade é extremamente importante, porque a unidade, ela não se realiza de forma despretensiosa. A unidade, ela só se realiza por meio da humildade. Nós só conseguimos ser unidos se nós formos humildes. Ninguém vai conseguir ser unidos de corpo, de alma, de pensamento, de sentimento, se nós não tivermos humildade para considerarmos um superior ao outro. Se cada um de nós, imagine isso, se cada um de nós pensarmos apenas em nossos interesses, isso pode fazer um rápido exercício dentro de nossa casa, com as pessoas que convivem conosco, principalmente nesse momento que estamos vivendo de muita convivência dentro de casa. As pessoas viviam muito bem, mas viviam muito afastadas. Muitas famílias se encontravam 2, 3 vezes por semana e agora passaram a viver muito tempo juntos. Então, se dentro de casa cada um pensa apenas nos seus interesses, como é que nós vamos conseguir a unidade dentro de uma família? Se dentro de uma igreja cada pessoa pensar apenas na sua vontade, como é que nós vamos conseguir a unidade dentro da igreja? Se cada sociedade interna pensar apenas nos seus interesses enquanto sócios, como que nós iremos conseguir fazer com que a sociedade cresça? É interessante que Strong fala algumas coisas sobre essa questão da humildade. Ele diz que humildade significa ter opinião pequena de si mesmo. Ter opinião pequena de si mesmo. Ele vai dizer também que implica em se ter um profundo senso de insignificância. Então, humildade, ela nos coloca numa posição muito difícil diante do outro. Quando nós tentamos viver um estilo de vida de humildade,
Nós precisamos entender que nós vamos nos apequenando, vamos reconhecendo que a humildade realmente é ter tudo, inclusive a nossa mente, completamente submissa a Cristo. E aí, por fim, eu cito o William Hendrickson. Quando ele fala sobre isso, ele vai dizer que, ele usa a expressão assim: por fim, irmãos, a humildade é a feliz condição, diz William Hendrickson. É a feliz condição que surge quando cada membro da igreja se considera inferior aos demais. Então, é um grande exercício para nós, de conseguirmos viver essa graça da humildade. E o apóstolo Paulo então chega no versículo 4 de nosso texto, e ele cita a última graça desse momento do texto, que é a terceira graça. Eu quero convidar você a lermos juntos também Filipenses capítulo 2, versículo 4. Vamos ler juntos? Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. É a graça da solicitude, a diretiva da solicitude, o desafio da solicitude. O nosso texto de hoje, ele se encerra com o apóstolo Paulo concluindo logicamente o seu argumento. E é interessante porque ele nos coloca aqui numa situação muito clara, né? Um cristão que vive em santa união com seu irmão, está aqui no texto, a gente leu até agora. Um cristão que vive em santa união com seu irmão, certamente ele tem esse irmão na sua mais alta estima. Se eu sou unido com meu irmão, se o meu irmão é importante para mim, se você é uma pessoa que eu tenho em alta estima, se eu considero o meu irmão importante para mim, consequentemente, eu vou lutar pelos interesses do meu irmão. Você é meu amigo. Você é meu irmão. Uma expressão até que se usa às vezes lá no Rio de Janeiro. Você é meu chegado. Você é meu amigo. Há até uma tradução desse versículo que é interessante, do Moffat. Uma tradução bem interessante mesmo. Ele diz assim, eu vou ler aqui, né? Cada um de olho nos interesses dos outros, tanto quanto nos seus. Cada um de olho nos interesses dos outros, tanto quanto nos seus. Não é cada um de olho na vida dos outros, né? É cada um de olho nos interesses dos outros, da mesma forma que tem com o seu. Isso é a graça que o apóstolo Paulo espera de nós. Uma boa sugestão para pensarmos nesse texto é: se os outros são mais importantes do que eu, seus interesses também são mais importantes do que os meus. Será que nós conseguimos viver, encarar a vida dessa maneira? Aí eu faço uma pergunta aqui no nosso sermão, né? Qual é o resultado de tudo isso? Pense. Qual é o resultado de tudo isso? Se eu considero o interesse do meu irmão tão ou mais importante do que o meu, qual será o resultado de tudo isso? Você lutará pelo interesse do outro. Você viverá tendo em alta consideração aquilo que seu irmão deseja, precisa, quer, sonha. Você vai trabalhar por isso. Agora imagino que isso causaria dentro da igreja. Se nós conseguíssemos viver isso dentro da igreja, dentro da sua casa, que efeito isso teria? Você lutar com o mesmo afinco que luta pelos seus sonhos, pelos interesses de quem você ama de verdade. E eu encerro a nossa prédica de hoje com uma observação que eu julgo muito pertinente e no estudo desse texto julguei então. União
não significa ter as mesmas ideias. Isso é muito importante, irmãos. Nós vivemos um tempo em que tudo, para que corra bem, tem que haver uniformidade. Cuidado com isso. União não significa ter as mesmas ideias. E a própria Bíblia trata disso quando lemos o texto de 1 Coríntios capítulo 12, que fala da unidade orgânica do corpo. Cuidado. Diversidade de ideias, diversidade de pensamentos é altamente salutar. Faz muito bem para qualquer relacionamento, inclusive dentro da igreja. A união, eu quero que você guarde isso no seu coração na manhã desse dia. A união, ela está na vontade de acertar. Nós somos unidos quando juntos nós trabalhamos na vontade de acertar, respeitando o outro, considerando o outro como importante. A união está na vontade de fazer única e exclusivamente a vontade de Deus. A união está na vontade de não machucar o nosso irmão. Aí é onde está a união. A união está de verdade na vontade de nós agirmos de maneira cristã em todas as nossas situações vivenciais impostas pela vida. A união está na vontade de vencermos as lutas contra o inimigo, não contra o nosso irmão, não contra o nosso parente, não contra um familiar. É aqui que está a união, quando nós juntos lutamos na vontade de vencer o inimigo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor dispense a nós a graça de sermos uma igreja a cada dia mais unida, menos egoísta, menos orgulhosa e principalmente mais humildes, porque é isto que o Senhor espera de nós, que nós vivamos uma vida digna da vocação a que fomos chamados. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém. Coloquemo-nos em pé, oremos ao Senhor. Logo após a oração, o reverendo Leonardo estará impetrando a bênção do Senhor. Senhor Deus de toda a glória, a Tua palavra na manhã de hoje nos desafia a que nós vivamos do modo digno da vocação a que fomos chamados. Que nós sejamos tal qual a igreja de Filipos, que mesmo com suas lutas e dificuldades, não se deixou vencer por esses obstáculos, mas pelo contrário, tornou-se exemplo de fé, e até hoje nós lembramos dela quando lemos a Tua palavra. E gostaríamos, Deus, de rogar-te nesta manhã, que a igreja presbiteriana da Boa Vista, Senhor, seja uma igreja que viva debaixo da Tua graça, debaixo da Tua soberana vontade, e que todos aqueles que entrem por essas portas realmente percebam que esta é uma casa de oração para todos os povos, que esta é uma casa onde vidas e histórias de famílias são restauradas, que esta é uma agência proclamadora da Tua palavra, palavra que transforma vidas. Faz, Senhor, com que essa semana seja uma semana em que nós reflitamos sobre os desafios da vida cristã. Que em todas as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos atos, gestos e até mesmo nas nossas omissões, nós não nos esqueçamos de que o nosso viver tem que ser um viver diferente, um viver submisso e cativo à Tua vontade. Que nós precisamos viver como homens e mulheres escolhidos por Ti para vivermos uma vida de bons frutos. Que nós lembremos de que o Senhor nos comissionou para sermos agentes proclamadores da Tua palavra aonde quer que cheguemos. Deus, que assim como o Senhor nos trouxe à Tua casa,
leve-nos em paz. Dá-nos um restante de domingo abençoado ao lado daqueles a quem amamos, e que ao final da tarde possamos estar juntos novamente na tua casa, para glorificarmos o teu nome e tributarmos a ti glória, honra e louvor, pois todo o bem provém de ti, o Deus que não nos abandona e que cuida de nós, em nome de Jesus. Amém.